Joel capítulo 2 e versículo 28. Agora, muitos de vocês já leram esses versículos que vamos ler, mas o Senhor, nos últimos 6 ou 7 anos, tem feito eu ver esses versículos a partir de um ponto de vista apostólico. O que eu quero dizer com ponto de vista apostólico? A partir do ponto de vista de Deus, de o que eu posso fazer para Deus, ao invés de o que Deus pode fazer por mim. Ok? Então, eu vou ler, quando eu ler esse versículo, eu vou chocar você com o que eu estou a ponto de falar sobre ele, porque temos lido esse versículo a partir de um ponto de vista pastoral. E um pastor, sem o toque apostólico, ou sem estar abaixo de um apóstolo, sempre vai fazer de tudo sobre você, das coisas sobre você, quando na verdade é tudo sobre Deus. Joel capítulo 2, o versículo 28 diz: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre o que? Toda a carne. E seus filhos e suas filhas profetizarão, e seus velhos sonharão sonhos, e seus jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. Você pode se sentar. Deixa eu te chocar já de início. Do versículo 28 ao versículo 30, você não vai querer estar dentro desse grupo. Você não vai querer estar dentro desse grupo, porque ele diz depois. Você não vai querer estar dentro desse grupo. Vá para o primeiro versículo. Deixa eu te mostrar em que grupo você vai querer estar. Primeiro versículo diz: tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme no meu santo monte. Agora, primeiro de tudo, para que você vai tocar o alarme se não tiver ninguém para ouvir? Ok? Note onde o som está sendo feito, em Sião. Sião é a representação da igreja. Deixa eu ser mais específico. Sião é a representação, ou significa a igreja apostólica. Então isso separa igrejas. Você tem algumas igrejas que estão focadas em si mesmas e no que Deus pode fazer por elas. Aí você tem igrejas que estão focadas naquilo que elas podem fazer para Deus. Agora, ele está tocando a trombeta ou soando o alarme na sua igreja apostólica. Que tremam todos os habitantes da terra. Porque o dia do Senhor vem e está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, como a manhã espalhada sobre os montes, um povo grande e forte, como nunca antes se viu, nem jamais se verá depois destes, mesmo nos anos de muitas gerações. Versículo 3. Um fogo consome diante deles e atrás deles uma chama queima. A terra é como o jardim do Éden diante deles, mas atrás deles um deserto desolado. Sim, nada lhes escapará. Versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o barulho de carruagens sobre os cumes dos montes irão saltar, como o ruído da chama de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso em posição de combate já. Diante da face deles, o povo sentirá muita dor. Todos os rostos se tornarão enegrecidos, pretos. Eles correrão como homens poderosos, subirão os muros como homens de guerra, e marchará cada um. Ouça isso. Eu quero que você ouça isso.
e marchará cada um no seu caminho e não se desviará das suas fileiras. Classificação, posição. Versículo 8. Ninguém empurrará o outro, marchará cada um pelo seu caminho. E quando caírem sobre a espada, não serão feridos. Versículo 9. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão nas casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. A terra tremerá diante deles, os céus se abalarão, o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas retirarão o seu brilho, e o Senhor levantará sua voz diante do seu exército. Porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte e executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E a pergunta é, quem o poderá suportar, ou quem o poderá aguentar? Eu quero ler algo, eu quero ver 2 versículos que já lemos. E diz, versículo 7, correrão como homens poderosos, subirão os muros como homens de guerra, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará das suas fileiras. Classificação, se isso não for apostólico, eu não sei o que é. A primeira parte de Joel 2 é onde você vai querer estar. O dia do Senhor está vindo. Agora, o dia do Senhor, ele diz que será terrível, mas a pergunta é, para quem ele será terrível? Na verdade, vamos clarear isso aqui. Não é tanto que o dia do Senhor será terrível. O que realmente acontece é que pessoas apostólicas estão se levantando e Deus, o julgamento de Deus está agora sendo liberado na terra porque ele consegue proteger seu povo. Então presta atenção no que o julgamento de Deus é. O julgamento de Deus não é Deus fazendo algo, o julgamento de Deus é Deus deixando pessoas se depararem com o que elas precisam se deparar. Veja, Deus não é o destruidor, ele é o construidor. Quando as coisas são destruídas, as pessoas gostam de culpar a Deus. Mas Deus não é o culpado. O que acontece é, Deus diz, ok, você não quer me ouvir, você não quer ouvir, então eu vou deixar você sozinho na sua própria força. E é por isso que o sol ficará escuro, a lua ficará... Não porque Deus escureceu o sol, é porque os homens querem viver sozinhos nas suas próprias forças. E para eles ficará escuro, para eles ficará pior. Mas se você notar, Deus fala sobre um grupo de pessoas que correm como cavalos. Na frente deles estará o Éden, atrás deles estará a terra desolada. Você realmente vai querer saber o que isso significa? Isso significa que existe um grupo de pessoas apostólicas que estão se levantando e elas amam Deus ao ponto onde elas deixam Deus corrigirem tudo que precisa ser corrigido. Para corrigir tudo que precisa ser corrigido na esfera da terra. Veja, é por isso que eu disse, por isso que diz a Bíblia, depois você não vai querer estar naquele grupo, porque para estar naquele grupo você teria que ter passado por tolices. Agora, deixa eu te falar algo. Uma das maiores características do apostólico é a disposição. Em outras palavras, ninguém vai te forçar nada. Ninguém vai virar o seu braço, ninguém vai fazer você fazer nada. Isso é uma decisão que você precisa tomar. Agora, note, no versículo 7 diz que cada um marchará no seu caminho. Eles não desviarão de suas fileiras, de suas classificações, posições. Nós precisamos eliminar no reino o espírito de competição. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Eu preciso que vocês todos parem de olhar para o que outra pessoa está fazendo nessa igreja. Na verdade, eu preciso que você pare de olhar para como a pessoa está prosperando e por que ela está prosperando e comece a focar na sua vida.
Eu disse para você que eu vim aqui essa manhã para levantar o nível de água espiritual. Significa que o barco de todo mundo está se levantando essa manhã. O barco de todo mundo está se levantando essa manhã. Eles marcharão em seus caminhos e não se desviarão de suas fileiras, de suas classificações, posições. Isso é apostólico. Isso significa que eu marcharei no meu caminho. Primeiro, isso significa, obrigado, Espírito Santo. Preste atenção, eu tenho 5 palavras para você que eu quero que você anote. Eu quero que você anote conexão. E isso é em ordem cronológica. Número 1 é conexão. Número 2 é consagração. Número 3 é santificação. Número 4 é direção. Número 5 é obediência. E a última é unção. Agora, eu preciso que você saia do versículo de Joel 2:28, porque alguns de vocês têm estado nesse versículo, porque você olha para ele de um ponto de vista pastoral, ele diz depois. Eu não quero estar nesse grupo de depois, eu quero estar no antes. Eu quero estar no grupo que está correndo como cavalo. Eu quero estar no grupo que é um catalista, um agente de mudança. Eu quero estar no grupo que Deus usa para poder limpar e corrigir as coisas, para que Ele possa derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Porque o Espírito já estará sobre mim. Veja, é assim que você precisa pensar. Você está numa igreja que está tentando te colocar nessa posição. Essa transição de um modelo pastoral para um modelo apostólico é te colocar no controle do seu destino. Você não precisa esperar o bispo orar por você. Ainda que ele esteja orando e a copastora orem por vocês, vocês não precisam esperar. A palavra de Deus, ela está vindo nessa palavra onde você consegue orar por você mesmo. Onde você consegue marchar na sua própria fileira. Conexão. Abra em Abacuque 2. Abacuque 2. Eu vou começar no versículo 1. Eu estarei sobre a minha guarda, eu tomarei posição sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for reprovado. Eu vou te dar alguns versículos, deixa eu te dar alguns versículos, que eu vou te dar um outro versículo que vai com essas palavras, mas eu vou confiar em você, de que você irá ler esses versículos depois por você mesmo, estudá-los por você mesmo. Por isso que eu estou fazendo isso, porque muitas vezes nós vimos para a igreja e nós deixamos o bispo pregar para nós, e aí depois nós não estudamos no resto da semana, pelo resto da semana. Agora, você não pode marchar no sua fileira se você não está conversando com Deus por você mesmo. Porque Deus é aquele que tem os seus caminhos preparados. O bispo ele tem a direção, colocando essa igreja na direção apostólica, mas o bispo não tem a sua direção específica, veja. A direção da sua vida, ele não tem específica. Abacuque 2, versículo 1. Estarei sobre a minha guarda e tomarei posição sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse, falando de Abacuque, escreve a visão e faça bem legível sobre tábuas. Preste atenção, para que a possa ler quem passa correndo. Quem passa correndo vai poder ler. Alguns de vocês pensaram que esse versículo 2 ou versículo 3 está falando sobre a sua visão. Veja, isso é a forma de olhar para o versículo como um ponto de vista pastoral. Pensa que é você mesmo, só você. Mas quando você olha esse versículo no ponto de vista apostólico, você realmente vê que ele está falando sobre a visão da casa. Agora, o que é suposto acontecer é quando você quando você entra na visão da casa, aí o que quer que Deus tenha para você fica mais claro. Quando você está conectado com a visão, veja, vocês pensaram que eu ia falar sobre conexão, vocês acharam que eu ia para Gênesis 12, de 1 a 3, sobre Ló conectado com Abraão. Não. Esse é o versículo de conexão, ele diz, aquele que consegue
Você consegue correr quando você lê. Alguns de vocês estão só correndo. Porque você tem seus próprios planos, você está aqui tentando roubar a unção deles. Ok. Eu estou passando já um pouco à frente da minha frente. O que a unção faz? Remove fardos e destrói jugo, certo? Por que a unção existe? A unção existe para que o que quer que esteja na sua frente possa ser resolvido. Qualquer coisa que venha contra você possa ser resolvido. Mas a pergunta é, por que está sendo resolvido e removido? Para que você possa fazer o que Deus te chamou para fazer. Portanto, quando você tenta se conectar com essa casa e tenta roubar a unção deles e não se conectar com a visão dessa casa, a sua unção vai ficar parada e estagnada. Você vai ter a unção, mas ela não vai fazer o que é suposta fazer, porque não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus quer. Você pode ver a Bíblia toda, se você olhar toda a Bíblia, todas as vezes que Deus chama alguém para fazer algo significante, a primeira coisa que Ele faz é conecta essa pessoa com alguém que já está indo na direção que Ele quer que essa pessoa vá. Então, a conexão é importante. Número 2. Anote esses versículos. Antes de eu chegar no número 2, anote esse versículo. Você tem Números 11, do 26 ao 29. Ele fala sobre eldade e humildade. Esses são dois homens. Deixa eu ver. Eu estou com pouco tempo aqui. Deus falou para Moisés, através de Jetro, não se mate. O genro dele, certo? Ele falou, não se mate, não se trabalhe demais assim. Ele disse, é melhor você ter ajuda. Então Deus falou para Moisés para escolher 70 anciãos, chama-os para o templo, chame-os do monte, tira-lhes a multidão, chama para o templo e veja o que ele disse. Você vai ler por você mesmo em Números 11. Ele disse, eu vou pegar o Espírito que está sobre você, Moisés. Agora, esse versículo e Josué, que me sacodem toda vez que eu leio, porque em Josué, capítulo 1, Deus falou para Josué, faça o que Moisés falou para você fazer. Agora, isso é Deus que deu a Moisés o plano e falando para Josué, faça o que Moisés falou para você fazer. Isso é Deus. Então, aí nós vemos Moisés, que Deus disse para Moisés, você chama eles e eu vou pegar o Espírito que está sobre você. Mas Moisés disse, mas Deus, você me deu esse Espírito. Mas o que Deus estava falando para Moisés é, existe algo a mais em você que eu quero colocar neles. Então, Moisés chama os 70 anciãos e Deus pegou o espírito dele e colocou sobre os 70, mas tinham dois mais que não estavam na multidão, que não estavam ao redor do templo. E o Espírito de Deus repousou sobre eles no meio da multidão. E eles começaram a profetizar, eudade e meldade começaram a profetizar no arraial. Um dos homens veio e falou para Moisés, ei, tem alguém aqui profetizando. E Josué, com o seu eu ciumento, egoístico, foi para falar para Moisés, você tem que parar com eles. Moisés falou, por que você está com ciúmes de mim? Ouça o que Moisés falou, eu queria que todos... Agora, o que você não se dá conta é que quando Jesus morreu na cruz e aquela cortina foi rompida do céu, do top até abaixo, era Deus falando, eu quero que todos vocês, cada um de nós aqui, não é só para certas pessoas na igreja. Agora, deixa eu ser específico, não é só para algumas pessoas no Mount Gilead, que é a igreja que ele está pregando. Isso é para cada pessoa que está aqui. Agora, nós precisamos parar de ter nossa competição quieta, silenciosa. O que eu quero dizer com competição silenciosa? Você não fala para ninguém, mas você está com ciúmes de alguém que está aqui também. Deixa eu te dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. No Camp Meeting, na nossa conferência, nós temos o dia do fundador para o nosso apóstolo. É um dia que o Senhor colocou no nosso coração, como família,
como uma família de ministros abaixo do apóstolo, nós honramos a unção do apóstolo e no dia do fundador nós temos semeado mais de $1 milhão na vida do apóstolo, certo? Maravilhoso, maravilhoso. Teve um pastor que me ligou e disse: rapaz, o meu dia do fundador, isso nunca aconteceu comigo antes. Meu povo me deu $50 mil, mas não foi como o apóstolo. Eu parei ele bem ali. Eu disse: você pode me dizer o que você estava recebendo antes? Antes de você se comparar com o apóstolo, compare-se com você mesmo. Quando você se compara com você mesmo, você pode ver a bondade de Deus, da onde que você veio. E para alguns de vocês, o Senhor te trouxe de um buraco muito grande. Então eu falei para ele: rapaz, o que você estava recebendo antes? Ele parou, eu disse: da forma que você está empolgado, eu sei que não era $50 mil, era bem menos. Eu disse: Deus te trouxe de onde você estava para onde você está agora. Você precisa estar empolgado sobre isso. Pare de olhar para o apóstolo. O apóstolo está nisso há 50 e poucos anos. Tem pessoas nessa igreja que têm estado com o bispo e com a co-pastora desde o início. Eles precisam ter progredido. Então, não chegue aqui que você pensa que vai fazer acontecer em 1 ano e meio. Isso é o que eu quero dizer com essa competição silenciosa. Veja, outra coisa é: obrigado, Espírito Santo. Pare de deixar o sistema do mundo definir o que riqueza e prosperidade é para você. Aqui o motivo. Eles continuam movendo o poste. Eles continuam movendo o objetivo. Cada dia eles surgem com uma casa maior. Cada ano eles surgem com um carro melhor. E te cobram mais dinheiro pelo que eles fizeram na última vez. Mais do que antes da última vez. E colocam estrelas de cinema e pessoas na nossa frente, dentro da casa de Deus, e fazem você... Alguns de vocês têm que sair da mídia social também. Porque a mídia social é uma realidade falsa. Podem se sentar. Conexão. Nós estamos falando sobre eudade e medade. Não é só para aqueles que estão em proximidade, estão próximos do bispo. Não é impossível para todos vocês estarem próximos do bispo. Ele é um homem. É impossível vocês estarem próximos da co-pastora. Ela é uma humana, ela é uma pessoa, uma mulher. É impossível. Nós, como humanos, nós temos limitações. Mas Deus nos deu o segredo. Ele disse: se você conseguir ler a visão, você pode ser umidade e uedade. Você não precisa estar perto do bispo. Veja, muitas pessoas... Veja, eu preciso que vocês se posicionem não apenas como membro de igreja, mas eu preciso que vocês se posicionem como os 70. E ter expectativa de que Deus vai pegar o espírito que está sobre o bispo e colocar sobre mim. O bispo nem precisa saber meu nome. Enquanto eu conseguir ler a visão, contanto que eu consiga ler a visão que ele está colocando para fora, eu posso andar junto com o bispo, mesmo sem conhecê-lo. Pode se sentar. Primeira Samuel 22. Eu não tenho tempo de ler. Quando Davi estava na caverna de Adulão e ele escapou pela caverna de Adulão e pessoas estavam cercando ele e eles fizeram dele capitão sobre ele, certo? Eu preciso que vocês, 1 Samuel 22, versículo de 1 a 3, coloque lá nas suas anotações, aponte
Escreve aí, bota uma setinha e escreva no final da setinha. Coloca 1 Crônicos 29, de 7 a 8. Quando você lê 1 Crônicos 29, de 7 a 8, você vai ver as mesmas pessoas que estavam em 1 Samuel 22, que estavam em estresse, descontentamento e dívidas. Você vai ver esse mesmo grupo de pessoas. Você não vai querer estar no grupo do depois. Lembra que eu falei, Joel? Você vai querer estar no grupo do antes. Esses são as mesmas pessoas que cercaram Davi. Davi deu Davi semeou no templo, mas depois diz que eles semearam também. Quando eles semearam, não foram semeaduras pequenas. Isso significa que progresso aconteceu. Isso significa que a água, o nível de água espiritual naquele acampamento levantou e o barco de todos se levantaram. Segunda palavra. Consagração. A consagração é algo que você faz. Romanos 12, versículo 1. Eu falo para vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o quê? Seus corpos. Como o quê? Um sacrifício vivo. Agora, eu nunca vi um sacrifício vivo. A maioria dos sacrifícios que eu conheço é morto, mas esse é um sacrifício vivo. Então significa que tem alguma coisa dentro de você que você vai precisar matar. Deixa eu te falar algo. Todas as vezes que o bispo fica de pé no púlpito para pregar, ele está tentando tirar coisas de você, puxar para fora que não deveriam estar dentro de você e colocar coisas dentro de você que deveriam estar. Ele diz, versículo 2, o que o versículo 2 diz? Não se conformem com este mundo, mas sejam o quê? Transformados como? Pela renovação da sua mente, Eu preciso apresentar o meu corpo e eu preciso renovar a minha mente. Isso sou eu me consagrando. Veja, a conexão vem primeiro. Uma vez que eu descubro o que está acontecendo, aí eu preciso escolher. Lembra que eu falei para você que a maior característica no apostólico é a disposição? Eu preciso me consagrar. Eu preciso apresentar o meu corpo. O bispo não pode apresentar o seu corpo, a copastora não pode apresentar o seu corpo, ninguém pode apresentar o seu corpo, ou te apresentar para Deus, mas somente você. Número 3. Santificação. Isso é o que Deus faz. Alguns de vocês pensavam que consagração e santificação era a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. A consagração é o que você faz. A santificação é o que Deus faz. Vá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5. Ele disse, o próprio Deus da paz santificará você. Eu oro a Deus que todo o seu espírito e toda a sua alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A consagração é o que você faz. A santificação é o que Deus faz. Veja, é por isso que a santidade é tão importante. É por isso, uma das coisas que tem acontecido no reino de Deus, agora primeiro estudo, deixa eu ter certeza que eu clarifico isso aqui para o apóstolo para você entender. O apóstolo tem ensinado sobre o reino e sobre a igreja. A igreja está dentro do reino. O reino não está dentro da igreja. A igreja está no reino. Então, o que Deus está fazendo no reino é corrigindo a igreja. É isso, essa é a fase dentro da qual estamos agora. O que eu quero dizer com isso? As pessoas apenas podem ser o que elas veem. Então, se o líder não é santo, se o líder não é santificado, então as pessoas não podem ser santificadas. Então, o que você vê agora no corpo de Cristo, na igreja não no reino, na igreja, é uma limpeza acontecendo, se livrando de todos os pregadores prostitutos.
se livrando de todas essas pessoas doidas, tirando elas do caminho para que o povo de Deus possa ser liberto. Veja, é por isso que vocês precisam ser gratos. Eu ouvi histórias horríveis na igreja. Alguns de vocês talvez já saíram de algumas histórias horríveis da igreja, onde o pastor apenas não sabe como agir, não tem disciplina, autodisciplina, não tem autocontrole, aí depois quer usar versículos para explicar, essa é a minha fraqueza, o diabo é um mentiroso, você é um prostituto. Eu creio em santidade. Eu creio em viver da forma certa. Deus não pode usar alguém que não está vivendo corretamente. Nós temos que ter gratidão que nós temos líderes santos nessa igreja. Porque você vai se encontrar, agora alguns de vocês têm membros de famílias que estão em outras igrejas, vocês vão se ver progredindo. E a razão pela qual você está progredindo mais rápido do que alguns outros membros da sua família é porque o caminho está limpo. Então, os seus passos, você pode dar os seus passos. Veja, você não tem que dar, você não tem que se deparar com, você não tem que bater em cima e tropeçar no seu bispo, na sua co-pastora, porque eles estão guiando vocês, liderando vocês lá na frente. Eu vou voltar aqui. Deixa eu te mostrar por que você vem para a igreja. Número 1, você vem para a igreja para ser exposto à presença de Deus. Veja, anote aí, Mateus 17, de 1 a 8, ele fala sobre o Monte da Transfiguração, quando Jesus levou seus 3 discípulos. Agora, Jesus levou 3, porque o resto deles não estava pronto. Ele teria levado mais se eles estivessem prontos. Então, o que eu estou tentando te falar agora? Você precisa estar pronto. Você precisa conseguir correr junto. Veja, Jesus só levou 3 porque os 3 estavam prontos. O resto não estava pronto. Porque Jesus, se o resto estivesse pronto, Deus não faz acepção de pessoas. Então, a razão pela qual Jesus levou 3 é porque os 3 iriam estar no mesmo, daria assistência para ele quando chegasse lá. Então você vem para a igreja para ser exposto à presença de Deus. Jesus levou 3 para serem expostos à presença de Deus. As coisas mudaram desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, se você crê ou não, o Velho Testamento é apostólico, porque você vê, as pessoas não se dão conta. A palavra apostólico, apóstolos, veio do Império Romano. E era uma palavra, essa palavra que era uma palavra usada em reino. Jesus pegou essa palavra para explicar o conceito que ele queria que acontecesse no reino. Um apóstolo é uma pessoa que no Império Romano iria para outras cidades que Roma tinha conquistado. E era a forma deles ensinarem a forma de viver romana. Então Jesus queria que esse mesmo contexto do reino acontecesse no reino. Então Jesus muitas vezes usou exemplos da terra para explicar conceitos espirituais. Então quando Jesus começou a chamar eles de apóstolos, eles entenderam o que Jesus queria dizer. Por quê? Por causa do entendimento deles do que o apóstolo era. Então, o Velho Testamento ele é apostólico. Eu disse isso para dizer isso. No Velho Testamento, o pregador, o sacerdote, precisava entrar no Santo dos Santos para o povo. Mas agora que Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado em 2, isso significa que o Espírito de Deus pode estar onde quer que ele queira. Ok? Agora preste atenção, só porque o Espírito de Deus pode estar onde quer que ele queira, não significa que ele será reconhecido. Então o propósito do seu bispo e do seu pastor é que eles entram no Santo dos Santos, vêm para fora, expõem vocês à presença de Deus e fala para vocês, venham para o Santo dos Santos. Porque o propósito todo o motivo disso é para você entrar no Santo dos Santos por você mesmo. Veja, lembre, Cristo nos redimiu da maldição da lei. O que significa que Cristo nos colocou de volta na posição original. Que posição original? A posição dentro da qual Adão e Eva tinham. Estavam dentro. Quem conversava com Adão e Eva diariamente? Eles estavam conversando com Deus por eles mesmos.
Então, o pecado trouxe uma separação. Então, aí, portanto, precisou haver um sacrifício de sangue. Então, o sacerdote no Velho Testamento trazia o sacrifício de sangue, entrava no Santo dos Santos, fazia uma expiação pelo pecado de todo mundo e voltava e falava: todos vocês estão perdoados. Mas quando o véu foi rasgado em dois, você aceitou Jesus como seu Salvador, agora você se torna conectado, você se consagra, agora vai haver uma santificação. Porque o bispo e a copastora, eles já entraram no Santo dos Santos, eles vieram para fora e falaram: ei, é isso que está dentro do Santo dos Santos, venham junto, vamos entrar no Santo dos Santos. E é com você tomar a decisão, você quer entrar no Santo dos Santos, ou você pode ficar aqui fora se você quiser. Essa é a diferença entre uma igreja apostólica e uma igreja pastoral. Uma igreja pastoral ainda está tentando entrar no Santo dos Santos e voltar para fora e te falar: vocês, está tudo bem com vocês. Mas na igreja apostólica ela vai te falar: ei, eu posso te falar, eu posso te ensinar, te mostrar como entrar no Santo dos Santos. Esse é o motivo número 1 pelo qual você vem para a igreja. É você descobrir como é que eu acesso o Santo dos Santos por mim mesmo. Número 2, segundo motivo pelo qual você vem para a igreja, é para você ser informado acerca da pauta do dia de Deus. Filipenses 2,13. Eu quero ler esse versículo. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Para você saber a pauta do dia de Deus. É por isso que você vem para a igreja. Número 1, para você ser exposto à presença de Deus. Segundo motivo é para que você possa saber qual é a pauta do dia de Deus. Filipenses 2,13 diz: porque é Deus quem opera dentro. Venha comigo. Oh, venha comigo. Eles não dizem que o Deus que opera dentro do bispo. Porque Deus é aquele que opera dentro de você, tanto o querer quanto o efetuar para o seu bom prazer. Então, o segundo motivo pelo qual você vem para a igreja é para você descobrir a pauta do dia de Deus. Uma vez que você entende qual é a pauta do dia de Deus, aí você consegue descobrir qual é a sua parte dentro da pauta do dia de Deus. O terceiro motivo pelo qual você vem para a igreja, porque, veja, muitas pessoas pensam que a igreja é um hospital. A igreja não é um hospital. A igreja não é um hospital. Quantos médicos eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ok. Fiquem comigo aqui, preste atenção. Vocês todos são familiares com o hospital, que vocês trabalham, consultório médico, que vocês trabalham, vocês são familiares com tudo isso. Todos nós sabemos que pessoas saudáveis não vão para o hospital, certo? Nós já sabemos disso, certo? Mas quando a pessoa chega no hospital, as pessoas, preste atenção, quando a pessoa chega no hospital, elas estão procurando um médico que vai consertar a situação dele ou dela. Então significa que essa pessoa não está tentando fazer pesquisa para entender como o corpo está funcionando, eles não estão fazendo nada disso, eles estão buscando esse médico para você consertar ela ou ele. Então, e no sistema do mundo, é por isso que os hospitais, as pessoas vão para o hospital e os hospitais consertam elas. E as pessoas querem equalizar isso com a igreja como se fosse um hospital. Não, você vem aqui para se consertar. O bispo e a copastora vão te mostrar o que você precisa fazer, mas você precisa consertar você mesmo. Veja, novamente, nós precisamos mudar, sair do modelo pastoral e entrar no modelo apostólico, porque no modelo pastoral nós colocamos toda a pressão sobre os líderes. Nós queremos que os líderes nos dêem todas as respostas, mas a Bíblia diz em Tiago 1,5, se você tiver com falta de sabedoria, deixa ele pedir ao bispo. É por isso que o bispo está tentando levar você junto com ele para o Santo dos Santos. Mas ainda assim, alguns de vocês estão do lado de fora, estão esperando para que o bispo saia de lá e fale: me alimenta aqui. Não, eu estou cansada de te alimentar. Faça algo. Pegue sua própria resposta. Veja,
As pessoas, o apóstolo uma vez, eu estava conversando com ele disse para mim, ele falou para mim, Leroy Júnior, você não me faz perguntas. Você não me faz pergunta nenhuma. Você fica aqui, mas não me pergunta nada. E eu disse, papai, não é desrespeito isso a você, mas eu vejo você colocando em prática. Tudo que eu estou fazendo, eu estou prestando atenção ao que você coloca em prática. Eu não preciso te fazer perguntas. E pelo aquilo que eu não sei, o Senhor me ensinou como eu chegar até Deus por mim mesmo. Então, portanto, preste atenção. Eu não preciso esperar para que Deus dê a você a resposta. Você me treinou para eu me achegar a Deus por mim mesmo. Veja, uma das coisas mais importantes que um apóstolo e a mamãe Thompson fizeram por mim, meus irmãos, eles nos ensinaram a ouvirmos a voz de Deus. Se você consegue ensinar seu filho a ouvir a voz de Deus, eles conseguem sair de qualquer problema. Na verdade, para os meus pais, para os pais que estão aqui, quanto mais jovens eles são, mais fácil será. Quanto mais velhos, talvez será um pouco mais difícil, mas você ainda consegue fazer. 3 coisas que eu descobri, que a Chantel e eu fizemos, que eu aprendi com os meus pais fizeram, foi por acidente, porque eles estavam tentando seguir a voz de Deus. Eu fiz propositalmente, porque eu me dei conta de que o porquê que eu sou da forma que eu sou hoje. 3 coisas que você precisa fazer. Número 1, você precisa tirar as TVs dos quartos dos seus filhos. Veja, a TV não é como ela costumava ser. Eu sou lá da época de que eu consigo lembrar que a TV, uma vez que vinha lá a bandeirinha, acabava o último programa, a tela da TV ficava preta, não tinha mais nada para assistir. Então eu precisava ir para a cama, tinha que ir para a cama e usar a minha imaginação. Agora, hoje em dia, a TV é 24 horas por dia. Então, tira a TV do quarto do seu filho. A Lauren, minha filha mais velha, vocês vão rir, ela não colocou uma TV no quarto dela até ela ter feito 21 anos. Não foi porque eu a impedi, mas eu criei um sistema na minha casa. Se vamos assistir TV, nós vamos assistir TV na sala. Por quê? Para que eu possa passar por ali também e ver o que você está assistindo. Porque uma criança não sabe sempre ao que ela está sendo exposta. Segunda coisa que você precisa fazer é mantenha seus... Isso vai ser difícil para alguns de vocês, os teenagers mais velhos. Mantenha seus filhos fora de mídias sociais. Eu sei que eu não ia ganhar um grande amém nisso, porque alguns de vocês estão na mídia social demais. Mantenha seus filhos longe da mídia social até que eles sejam responsáveis para conseguir lidar com isso. Porque a mídia social, eu estava lendo um artigo hoje, e uma jovem menina que estava na adolescência, ela fez a transição para se tornar um menino. Depois ela se deu conta que ela não era quem Deus chamou ela para ser, ela voltou para que ela era de original. O que fez com que você foi afetado dessa forma? Ela disse, quando eu estava no Instagram, eu tinha 12, 13 anos, eu não sabia, eu estava tendo emoções estranhas, eu comecei a ver pessoas no Instagram que ajudaram a formar a forma que eu penso hoje. Que ela fez ela fazer a transição. A terceira coisa que você precisa fazer é mantenha seus filhos fora dos aparelhos digitais e converse com seus filhos. Eu sei que alguns de vocês não vão querer, vocês gostam que eles... Eu entendo que você está cansado, que você quer deixar eles ficarem distraídos, mas você tem que sentar com eles, ainda na minha casa até hoje, com as minhas filhas. Nós sentamos basicamente todas as tardes e comemos juntos. Comemos juntos. O que isso faz? Isso faz com que nós conversemos. E eu estou falando, nós falamos sobre tudo. Quando elas entraram no segundo grau, nós começamos a conversar sobre tudo. Eu disse tudo. Porque eu quero que elas ouçam de mim. Então não vai haver nenhum assunto que seja deixado para fora da mesa. Nós falamos sobre todas as coisas. Então, para quando elas verem no mundo, todas as coisas no mundo já foram mostrado a elas como que elas têm que reagir a essas coisas que estão no mundo. Terceira coisa que eu tenho que te dar, eu não tenho muito tempo, senta aí, tô acabando. O terceiro motivo pelo qual você vem para a igreja, preste atenção. O terceiro motivo pelo qual você vem para a igreja é para você descobrir quem você é em Cristo, para que você possa ser Ele nesse mundo. Veja, você não descobre quem você é em Cristo para que você apenas descubra isso e você faça as coisas boas na sua casa só.
Isso é o modelo pastoral. O modelo apostólico é eu preciso descobrir quem eu sou em Cristo para que eu possa ser Cristo nesse mundo. Preste atenção. Deixa eu pegar o versículo que vai junto com isso, que eu falei agora. 1 João 4, versículo 16 a 17. Esse versículo diz, assim como ele é nesse mundo, assim nós somos. Então, 3 motivos pelos quais você vem para a igreja. É para você ser exposto à presença de Deus, para você ser informado sobre a pauta do dia de Deus e para você descobrir quem você é em Cristo, para que você possa ser Cristo nesse mundo. De volta para o espírito de competição. Deixa eu ler algo para você. Ser Ele por você não vai parecer o mesmo para todas as pessoas. Lembre-se, nós somos o corpo de Cristo. Então, você, sendo Cristo nesse mundo, não vai ser a mesma coisa para todas as pessoas. Então, se não for parecer a mesma coisa para todas as pessoas, por que você continua se comparando com seu irmão e com a sua irmã? Nós somos o corpo de Cristo. No nosso centro de treinamento, nós temos uma classe que se chama Cultura de Honra. Nessa classe, nós aprendemos que temos que nos dar conta que todas as pessoas têm uma graça que Deus deu para ele ou ela, colocou sobre essa pessoa, e temos que respeitar a graça que está sobre cada pessoa. Temos que respeitar o empoderamento que está sobre cada pessoa. Alguns são mais visíveis do que outros. Se a minha graça não é tão visível, eu não tenho que ficar com raiva do meu irmão, porque a graça dele é mais visível do que a minha. Porque alguns de vocês nunca deram as mãos, apertaram as mãos dos seus rins. Os seus rins não são visíveis. Mas os seus rins têm uma graça sobre eles para fazer coisas acontecerem no seu corpo. Isso está fazendo sentido? Eu estou te falando, eu estou levantando o nível de água espiritual na sua casa, na sua vida, porque eu quero que tudo você venha para a superfície. Não se compare com alguém que, especialmente alguém que deu ao bicho uma grande quantia, uma grande oferta, e você fica olhando de uma forma estranha para aquela pessoa. Você chega lá com a quantia que Deus te deu para semear, porque 9 a cada 10 vezes, há um ano atrás você não ia ter conseguido semear o que você semeou esse ano. Então, ao invés de você olhar para a pessoa que deu mais do que você tem que olhar para você, para o que você deu no ano passado, comparado com o que você semeou esse ano. Ok? Eu te dei 3 motivos pelos quais você vem para a igreja. Que a igreja não é um hospital. A igreja é um lugar de construção, um campo de treinamento. É um lugar para você chegar e ser treinado para que você possa se consertar. É por isso que não é como um hospital. O hospital, todo mundo vai para o hospital para alguém consertar ele ou ela. Isso aqui não é o hospital. Sim, pessoas que estão machucadas, vem aqui. Mas nós vamos te ensinar, você chegar no Santo dos Santos para você se consertar, você e Deus. Porque tem algumas coisas na sua vida que você não vai querer que outra pessoa saiba. Você só vai querer que Deus conserte isso. Deus, me tira dessa bagunça aqui. E aí depois eu vou testificar depois. Mas eu não quero falar sobre isso com ninguém. No hospital, você tem que dar todas as informações que você sabe. Eles têm que saber todo o seu histórico médico. Eles têm que saber se você era um viciado em crack no passado. E aí depois eles começam, aí não que eles tenham essa intenção, que eles queiram fazer isso, mas você começa a ficar com um pensamento de culpa. Eu fiz, meu corpo tá assim porque eu era um viciado em crack, agora eles têm que me consertar. Não, no corpo de Cristo não. Você pode ter sido um viciado em crack no passado, mas você chega aqui e você se conserta. Deus não faz acepção de pessoas. Eu preciso que você entenda isso. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fez pelo meu irmão e irmã, nós temos o mesmo papai. Nós temos o mesmo Salvador. Nós temos o mesmo Espírito Santo. Nós temos o mesmo bispo. Podem se sentar. Eu tenho que te dar mais 2 palavras aqui. Vamos concluir. Bispo, 2, 3 mais minutos a mais, pode? Ok. Não vou demorar muito mais do que isso. Nós paramos na santificação, certo? Agora é direção. Lembre que eu te falei, você vem para a igreja
Para que você possa, o quê? 3 coisas. Para que você possa descobrir quem você é em Cristo. Para que você possa ser Cristo nesse mundo. Isso é direção. João 2,5. Tudo que ele disser para você, faça. João 16,13. Ele diz, quando o Espírito da Verdade vier, ele te guiará em toda a verdade. E depois fala, tem algumas coisas que você não... Aquele versículo fala, tem algumas coisas que você não aguenta agora, mas eu vou te falar no futuro. O Espírito Santo, como é que o Espírito Santo consegue te falar algo se você não está passando tempo com o Espírito Santo? É por isso que você vem para a igreja, para que o bispo possa te levar com o Santo dos Santos, com ele te introduzir ao Espírito Santo. Aí você, quando estiver sozinho, você consegue conversar com o Espírito Santo e ter essas coisas reveladas até você, que normalmente não teriam sido reveladas a você. Veja, o problema é que alguns de vocês vêm aqui e esperem para que o bispo revele a vocês. O bispo não sabe todos os seus problemas. Ele não sabe sobre os seus problemas. Ele não sabe o que você está passando, mas Deus sabe. O Espírito Santo sabe. Direção, João 2,5, João 16,13. Obediência, a próxima palavra. Essa é uma das coisas mais mal entendidas sobre obediência. Hebreus 10:36. Eu preciso que você abra lá. Eu tenho mais uma palavra e depois eu vou sentar. Hebreus 10:36. Quando você lê isso, você compreende e você, na verdade, vê o que ele está falando. Ao invés de alguém ler para você, você é ativa quando você lê por você mesmo do que simplesmente sentar e ouvir passivamente. Eu preciso que você leia. Hebreus 10:36. Pronto, leia. Porque você tem a necessidade de paciência para que depois de ter feito o quê? A vontade de Deus. Então significa que você não recebe nada. Isso significa que você não recebe nada até depois você tenha feito a vontade de Deus. Até depois que você fez a vontade de Deus. Então, se eu não estou recebendo o que eu desejo, significa que eu estou perdendo algumas instruções. Tem algumas instruções faltando. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar. Então busque, pois, em primeiro lugar a forma de Deus de fazer as coisas, sua justiça. Faz as coisas da forma que Deus quer. E aí depois o que ele diz que vai fazer? Ele vai adicionar todas essas outras coisas. Então você precisa ter direção. Preste atenção agora. A partir de agora em diante, deixe os seus esforços e as suas energias serem derramados sobre aquilo que agrada a Deus. E deixe sua obediência produzir as coisas. Eu acabei de falar muita coisa com essas poucas palavras, porque vocês estão tentando usar seus esforços para produzir coisas. Você está trabalhando o dia inteiro, trabalhando a noite toda, tentando surgir com todas as ideias de negócios. E tudo que você precisa fazer é obter direções específicas de Deus e obedecê-las. E as coisas vão aparecer. Agrade-te do Senhor. E o que vai acontecer? Ele te dará os desejos do seu coração. Então veja, esse versículo, do ponto de vista apostólico, precisamos ver. Última palavra. Unção. Isaías 10:27. Mas eu quero ir para Mateus capítulo 11 também, porque ali fala sobre a unção também. Porque algumas palavras similares foram usadas. O 10:27 diz que o jugo será destruído por causa da unção, certo? Mas nós vemos em Mateus 11, essa mesma palavra foi utilizada, mas foi usada de uma forma diferente, mas te dá uma conotação da unção. E eu já vou ler isso e vamos concluir aqui. Mateus 11. Conexão, consagração, santificação, direção, obediência e unção. Ordem cronológica. Eu vou ler aqui algo e a gente vai concluir. Mateus 11 e versículo 27. Jesus disse, todas as coisas foram entregues a mim pelo meu Pai, nenhum homem conhece o Filho a não ser o Pai, nem mais ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele para o qual o Filho o apresentá-lo, certo? Versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ouça o que ele diz, receba, pegue sobre você o meu jugo e aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua mente. A sua mente fica assim, como que isso vai acontecer para mim?
Você vai encontrar descanso. Versículo 30. Porque ele diz, porque o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Então significa que quando você pega o jugo de Jesus e fardo de Jesus, isso faz espaço para a unção vir e destruir todo o jugo na sua vida, que é ruim. Conexão. Qual é o próximo? Consagração. Isso é o que você precisa fazer. Qual é o próximo? Santificação. Isso é o que Deus faz. Qual é o próximo? Direção. Você obtém direção. A direção não tem como vir até que você tenha o primeiro, porque você precisa ter santidade para estar na presença de Deus, para obter direção. Qual é o próximo? Você tem que fazer o que quer que Ele te fale para fazer. Depois que você obteve sua direção, preste atenção, e você obedeceu, o que vai surgir, o que vai aparecer? A unção. A unção aparece para te ajudar a fazer acontecer o que Ele te chamou para fazer acontecer. Eu estou concluindo com essa frase. Quando você está conectado, você se consagra, você deixa Deus te santificar, você obtém direções, você segue essas direções e anda na sua unção, você não precisa pedir, mas o poder de Deus será demonstrado. Você não precisa falar para ninguém que você é ungido. Você não precisa convencer o seu colega de trabalho que você ama a Deus. Você não precisa tentar fazer parecer que você é algo que você não é. Você simplesmente anda e é Cristo nesse mundo. E isso te coloca na parte A de Joel 2, sendo Jesus nesse mundo. Você vai ser o cavaleiro que segue as instruções de Deus. E anda nos caminhos de Deus. E veja, quando você segue, quando você vier a espada contra você, você não será machucado. Quando você sacrificar algo, você não vai perder aquela coisa, porque Deus vai estar bem ali para repor, suprir para você. Agora, mesmo que você saiba ou não, quando eu for sentar aqui, independente de você saber ou não, a sua água espiritual, o seu nível de água espiritual foi aumentado. Veja, não é sobre emoções. Veja, o Espírito Santo me falou 3 semanas atrás, mais ou menos. Ele disse, eu sei que você consegue correr na igreja, mas você consegue andar pelo vale da sombra da morte? Veja, você pode correr na igreja à vontade. A música fica boa, você consegue correr, mas quando você estiver em casa sozinho e você estiver nos seus momentos escuros, o que você sabe é o que vai fazer com que você ande, não corra, mas você vai andar pelo vale da sombra da morte e você não vai ter medo de nenhum mal. Glória a Deus! Vamos dar um grito para o Senhor. O nível de água espiritual foi elevado. Todos os barcos estão flutuando aqui e se movendo. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Dr. Leroy, por essa palavra. Aleluia. Eu quero te dar a oportunidade, à medida que você está de pé aqui. Se tiver alguém aqui que não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, talvez você tenha vindo aqui com um amigo ou algum parente te convidou para vir aqui. E você, quando nos ouve falar sobre esse Deus que realmente quer que nós consigamos fluir na vontade dele, o primeiro passo é para você render a sua vida para ele. E aí depois você consegue avançar, amém? Então se você está aqui essa manhã, nós pedimos que você venha e faça esse compromisso com Deus. A palavra diz que se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo foi ressurreto dos mortos, você será salvo. Você conhece Ele? Um outro convite é, se você se afastou de Deus e você fez suas próprias decisões e você se deu conta, eu preciso voltar para esse lugar onde eu estou rendido a Deus,
mas eu estou deixando Ele ser Senhor da minha vida. Se você está aqui essa manhã, venha. E aí, se você quer receber o batismo do Espírito Santo, o Dr. Leroy falou sobre o batismo do Espírito Santo. Aleluia! À medida que nos rendemos a esses pontos diferentes que ele compartilhou. Aleluia! O Espírito Santo movendo em nossas vidas. Depois que você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, no próximo passo é receber esse poder para você conseguir fluir na vontade perfeita de Deus. Se você está aqui, venha. E se você tem no seu coração e reconheceu, esse é o lugar onde você precisa conectar, onde o homem de Deus que ama a Deus e vai fazer a vontade de Deus e vai dar a Deus a glória em tudo o que Ele faz, se você se dá conta no seu coração de que você precisa fazer essa conexão, aqui é o primeiro ponto que o Dr. Leroy falou. E é uma dessas coisas que requer, que realmente exige de você estar conectado, é que você venha aqui junto, se seja parte dessa igreja, submeta a sua vida, entregue para o homem de Deus, ok? Salvação, rededicação, aleluia. Batismo com o Espírito Santo. Você está aqui, ou se você quiser ser membro dessa igreja, nós vamos te dar essa oportunidade. Nós sabemos que Deus já está movendo no seu coração. Dê esse passo agora no nome de Jesus. Todos nós precisamos vir de uma forma ou de outra, amém? Para tomarmos a decisão de que você vai avançar e fazer o que Deus tem para a sua vida. Salvação, rededicação, batismo com o Espírito Santo, ou para se tornar um membro dessa igreja maravilhosa que o nosso bispo Daniel Robertson Jr. é o pastor. Glória a Deus. Você está aqui? Eu sei que você está aqui. Tome essa decisão. Espírito de ousadia, de grandeza vindo. E faça o que Deus está colocando no seu coração para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Venha, batam palmas. Vamos dar glória a Deus. Com as pessoas que estão tomando a decisão para a mudança. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pai, nós te bendizemos, te engrandecemos, te damos glória e honra e louvor, Senhor. Nós te agradecemos pelas decisões que foram feitas nesse altar, Senhor. Vidas sendo transformadas, vidas sendo alteradas, decisões. Essas pessoas nunca mais serão as mesmas, elas nunca voltarão para o caminho que elas estavam. O Senhor impregnou elas com sua vontade, com a sua palavra. Que eles fluam nessa mesma unção, que eles precisam, as coisas que eles nem sabem que precisam, que eles consigam receber pela liderança do Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Se você for para a direita, nós temos alguém lá que vai te escoltar até lá atrás e certificar de que você recebe as informações que você precisa. Glória a Deus, amém. Vamos bendizer a Deus novamente pela palavra. Aleluia. Enquanto nos preparamos para fazer